Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, aula 4, Poder Constituinte, né? Uma aula de suma importância para o nosso certame e vamos estudar nos seus mínimos detalhes, ok? Então, sem perda de tempo, vamos aí já um esquema geral, né, do Poder Constituinte. Bom, pessoal, o Poder Constituinte, ele subdivide-se em Poder Constituinte originário, derivado, difuso e supranacional. O poder constituinte originário ainda tem uma subdivisão em histórico e revolucionário. Então, portanto, o poder constituinte originário pode ser histórico e revolucionário. Já o poder constituinte derivado pode ser reformador, decorrente, revisor. Tá? Os poderes constituintes difuso e supranacional não têm subdivisões, ok? Bom, vamos lá. Mas o que vem a ser poder constituinte? Bom, pessoal, segundo Canotilho, citado por Pedro Lenza em sua bibliografia, o poder constituinte ele se revela como um poder, uma força, uma autoridade política capaz de, numa situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. Então, esse é um conceito formal que você vai colocar no seu caderno, um conceito de Canotilho, ok? Poder constituinte, portanto, se revela como uma força, um poder ou uma autoridade política capaz de, numa situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. Bom, pessoal, a grosso modo, né, um conceito simplista, o poder constituinte é o poder, né, de elaborar e modificar normas constitucionais. Portanto, é o poder de estabelecer uma nova Constituição de um Estado ou de modificar uma já existente. Veja que o poder constituinte é a expressão da vontade suprema do povo, social e juridicamente organizado. Ok? Então, não esquece, pessoal, lembrando, eu tenho certeza que você está com o seu caderninho em mãos aí, já colocou lá, né, poder constituinte, conceito, ok? Pessoal, vamos trabalhar com o caderno, tá legal? Isso vai te ajudar a fixar muito a matéria, né, escrevendo, de preferência, pessoal, se você puder, um caderno físico, né, escrevendo mesmo, tá? Se você não tiver em condições, pode ser também aí no seu notebook, tanto faz, ok? Bom, e a titularidade, pessoal, do poder constituinte? Bom, modernamente, né, pessoal, a titularidade pertence ao povo. Mas nós nunca podemos nos esquecer, né, do grande teórico dessa doutrina do poder constituinte, que é o abade de Chartres, Emmanuel Joseph Sieyès, né, por meio de um panfleto denominado O que é o Terceiro Estado, né, ele apontava como titular do poder constituinte a nação, né? Para fins de prova, pessoal, você vai colocar que o titular do poder constituinte é o povo, ok? Nunca se esquecendo da doutrina de Joseph Sieyès, ok? Bom, inclusive, né, o poder constituinte é do povo, que a nossa Constituição, no parágrafo 1 do artigo 1º, estabelece que todo o poder emana do povo, ok? E concluindo, pessoal, esse slide, é importante também, né, fazer aquela distinção entre titularidade de exercício do poder, né? Ou seja, o titular é o povo, mas o exercício desse poder, né, muitas das vezes é exercido, né, através dos nossos representantes, ok? Isso nós já estudamos lá na primeira aula, tá bom, pessoal? Quem não se lembra, puxa lá a memória, ok? Ou não tem um caderno aí mesmo, né? Que você já anotou, tudo bem? Bom, então aqui nós já vimos o conceito, né? E a titularidade. Conceito é o poder de criar uma nova Constituição, né? Ou alterar uma Constituição já posta. E o titular do poder constituinte é o povo. Não se esquecendo da doutrina de Joseph Sieyès, né? Para quem o titular do poder constituinte é a nação, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui então. Isso, hiato constitucional. Pessoal, o que é hiato constitucional? Bem, pessoal, o hiato constitucional, que também é chamado de revolução, verifica-se quando há um choque
ou um divórcio, né, entre o conteúdo da Constituição política, né, que é uma das formas de direito legislado, e a realidade social ou sociedade. Então, veja, o hiato constitucional, também denominado de revolução, ocorre quando há um choque entre o conteúdo da Constituição política e a realidade social. Coloque isso no seu caderno, pessoal. Bom, pessoal, o conceito de hiato constitucional é esse, mas eu quero trazer um contexto de como ocorre o hiato constitucional na prática. Veja, pessoal, o direito e a sociedade dependem um do outro, correto? Se por um lado o direito perde sua legitimidade quando deixa de atender às expectativas da sociedade, por outro lado, a sociedade não pode viver distante do ordenamento, tudo em atenção ao Estado de Direito. Aí, com isso, o que acontece, pessoal? A Constituição ela precisa refletir as vontades sociais. Lembra? Né? Se a Constituição não reflete a vontade social, as vontades sociais, podemos dizer assim, ela não passa de uma simples folha de papel. Lembra que nós estudamos de Ferdinand de La Salle? Né? E então veja que nesse caso há um descompasso entre o texto rígido constitucional e a realidade social. Né? Então é exatamente aí que entra o hiato constitucional. Durante o tempo em que se situa entre a ruptura constitucional e a reconstitucionalização, é o que se vive o período designado de hiato constitucional. Né? Como eu disse anteriormente, sendo tal como um divórcio mesmo, um choque entre a Constituição política e a realidade social. Ok? Pessoal, outro ponto importante, né, sobre o hiato constitucional é que durante esse período, né, pode ocorrer vários fenômenos. Né? Um dos fenômenos é a mutação constitucional, né, onde a letra do texto ela é mantida, ok? Mas altera-se o entendimento dado a ela, altera-se a interpretação. Outro fenômeno que pode ocorrer com o hiato constitucional é a reforma constitucional, onde por meio do poder constituinte reformador, ele utiliza-se de emenda à Constituição, para alterar a Constituição. Né? Um fenômeno também que ocorre, né, é o hiato autoritário. Né? Quando textos que buscam suprimir o hiato constitucional, mas por falta de legitimidade, né, sucumbem, abrindo espaço para o autoritarismo. Então, pessoal, recapitulando, hiato constitucional, também denominado de revolução, né, verifica-se quando há um choque, né, ou divórcio entre o conteúdo da Constituição política e a realidade social. Ok? Né? O hiato constitucional, pessoal, ele caracteriza a verdadeira lacuna, intervalo, interrupção de continuidade. Né? E vários fenômenos podem ocorrer durante esse intervalo, durante esse hiato constitucional, esse choque, né, entre o texto constitucional e a realidade social. Né? Primeiro, falamos, convocação da Assembleia Nacional Constituinte, elaboração de uma nova Constituição, né? Isso pode ocorrer durante o hiato constitucional, mutação constitucional, reforma constitucional e ato autoritário. Então, o primeiro fenômeno aí, né, convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Por quê, pessoal? Então, veja, a partir da quebra do processo constitucional, né, diante da não correspondência entre o texto posto e a realidade social, que é o hiato constitucional que nós acabamos de falar, pode surgir um espaço aí para o denominado o quê? Momento constituinte democrático. Né? E aí então surge o que? A manifestação do poder constituinte originário, com a elaboração de uma nova Constituição. Né? Também, um outro fenômeno é a mutação constitucional, ou seja, mantém-se a letra fria do texto anterior, né? Do texto atual, vamos dizer assim, né? Mas atribui-se um novo significado, uma nova interpretação. Para o quê, pessoal? Para inserir-se dentro dessa realidade social evolutiva. Ok? Então, veja, primeiro fenômeno, pode ocorrer a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Diante desse choque entre o texto constitucional, né, e a realidade social, convoca-se uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição que desta vez venha atender os anseios da sociedade. Né? Esse é o primeiro fenômeno, pessoal. Tá? O segundo fenômeno é a mutação constitucional, ou seja, não convoca a Assembleia Nacional Constituinte, mas a partir do texto são extraídos novas interpretações, novos significados para o quê?
né, atender ao anseio da sociedade, né, aos desejos, à realidade social aí que está em evolução, tá? Outro fenômeno, né, pessoal, é o poder de reforma. Ou seja, não se cria uma nova Constituição, mas através do poder constituinte derivado reformador, vai se fazendo alterações pontuais na Constituição justamente para, né, atender aí a realidade social. Ok? E por fim, pessoal, um fenômeno aí, que é o nosso segundo ponto aí, é o hiato autoritário, né? Veja que essa quebra, ou seja, esse ato constitucional, ele pode dar espaço para a ilegítima outorga constitucional também. Ou seja, manifestado através de um poder autoritário, né, e fazendo com que o hiato constitucional se transforme num hiato autoritário. Legal, pessoal? Então, esses são os fenômenos. Espero que você tenha colocado no seu caderno que esse tema aí, né, vai passar a ser recorrente aí em concursos, tá legal? Então, vamos continuar aqui com o nosso slide. Poder constituinte originário. Bom, primeiro de tudo, conceito, né, pessoal? O que é poder constituinte originário? Ele também é chamado de inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau. Então, coloca no seu caderno. Poder constituinte originário, também denominado inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau, é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. Então, o objetivo fundamental do poder constituinte originário é o quê, pessoal? É criar um novo Estado, né? Diverso daquele que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte precedente. Tá? Então, é criar um novo Estado. Bom, vamos lá, subdivisão do poder constituinte originário. Pessoal, o poder constituinte originário ele pode ser histórico e revolucionário. O que é o poder constituinte originário histórico? O histórico, pessoal, é o verdadeiro poder constituinte originário. Ou seja, ele estrutura pela primeira vez o Estado, né? É a criação original do Estado, ou seja, pela primeira vez, né? Já o poder constituinte revolucionário seriam todos os posteriores ao histórico. O primeiro é histórico, ou seja, inaugurou pela primeira vez o Estado, né? Daí por diante, né, os posteriores a estes seria o revolucionário, rompendo, né, com a antiga ordem constitucional e inaugurando um novo Estado. Ok? Então, no seu caderno, poder constituinte originário histórico é o verdadeiro poder constituinte originário, estruturando pela primeira vez o Estado, vírgula, ao passo que poder constituinte originário revolucionário são todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando um novo Estado. Legal? Vamos lá para as características do poder constituinte originário agora, pessoal? Então, coloca aí no seu caderno outro ponto, características, ok? Bom, o poder constituinte originário, e agora eu quero que você coloque vários subpontos, né? Porque nós vamos discorrer sobre cada um deles. Então, aqui dentro das características, agora você vai colocar vários subpontos, né? Então, vamos lá. Característica. O poder constituinte originário, primeiro, ele é inicial. Por quê, pessoal? Porque ele instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior, ok? Coloque isso no seu caderno. Outra característica, outro subponto aí, então. Ele é autônomo, né? Então, veja, a estruturação da nova Constituição ela será determinada de forma autônoma por quem o exerce o poder constituinte originário, ok? Outra característica, o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente. Ilimitado juridicamente. Veja, não precisa respeitar os limites postos pelo direito anterior. Ok? Só que aqui nesse ponto, pessoal, nós vamos fazer uma ressalva, ok? É ilimitado juridicamente, está correto, tá? É uma característica do poder constituinte originário, mas modernamente há algumas ressalvas com relação a esse limite jurídico aí, ok? Outra característica é que o poder constituinte originário ele é incondicionado e soberano na tomada de suas decisões. Veja,
Por que isso? Porque ele não tem que submeter-se a qualquer forma pré-fixada de manifestação. Por isso que ele é incondicionado e soberano na tomada de suas decisões. Outra característica, o poder constituinte originário é um poder de fato, é um poder político. Ou seja, pode ser caracterizado como uma energia ou força social, tendo natureza o quê, pessoal? Pré-jurídica. Então veja, a ordem jurídica ela começa com a manifestação desse poder constituinte originário e não antes dela. Tá? A partir daí é que se inaugura a ordem jurídica. Por isso que ela é considerada, tem natureza pré-jurídica. E o poder constituinte originário, pessoal, ele é permanente. Outra característica. Veja que o poder constituinte originário ele não se esgota com a edição de uma nova Constituição. Né? Sendo necessário, o poder constituinte originário é chamado novamente a inaugurar uma outra Constituição, um novo Estado. Sempre que for necessário, pode vir a ser chamado poder constituinte originário. Por isso que ele é permanente. Contudo, né, pessoal, apesar disso, né, o poder constituinte ele só pode vir a ser chamado em uma situação que justifique e requeira quebra abrupta, né, da ordem jurídica. Né? Então, não pode, né, o poder constituinte originário ser chamado sempre, sob pena de se causar uma insegurança jurídica. Tá? Somente em situações que justifique mesmo a quebra do ordenamento jurídico atual. Ok? Pessoal, e a ressalva que nós colocamos agora há pouco, né, sobre o poder constituinte ser considerado autônomo e ilimitado juridicamente, né, sempre temos que lembrar que para a corrente justnaturalista, né, o poder constituinte originário não seria totalmente autônomo. Por quê, pessoal? Porque haveria uma limitação imposta, ao menos o respeito às normas de direito natural. Contudo, no caso do Brasil, que adotou a corrente positivista, o poder constituinte originário é totalmente ilimitado, ok? Do ponto de vista jurídico, pessoal. Do ponto de vista jurídico, o poder constituinte originário aqui no Brasil é totalmente ilimitado, apresentando o que nós já falamos, o quê? Natureza pré-jurídica. Né? Já que a ordem jurídica começa a partir, né, do poder constituinte originário e não antes dele. Assim, né, no Brasil e para os positivistas, nem mesmo o direito natural, né, considerado por alguns direito suprapositivo, limitaria a atuação do poder constituinte originário. Ok? Mas nunca, pessoal, podemos esquecer da corrente naturalista, pelo qual o poder constituinte originário tem alguns limites aí, ok? Uma observação importante, pessoal, que Meirelles Teixeira faz, citado por Pedro Lenza, né, abre aspas, o poder constituinte, ele não é, nem pode ser um poder arbitrário, absoluto, que não conheça quaisquer limitações. Ao contrário, tanto quanto a soberania nacional, da qual é apenas expressão máxima e primeira, está o poder constituinte limitado pelos grandes princípios do bem comum, do direito natural, da moral e da razão. Então veja, pessoal, para este autor, né, todos esses grandes princípios, essas exigências ideais que acabamos de ver agora, né, devem ser respeitados pelo poder constituinte para que ele se exerça legitimamente. Da mesma forma, pessoal, Canotilho ensina, né, que o poder constituinte ele é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais, radicados na onde, pessoal? Na consciência jurídica geral da comunidade, né, considerados como vontade do povo. Né? Fala-se ainda na necessidade de observância de princípios de justiça, tais como princípios suprapositivos e supralegais, e também dos princípios de direito internacional, como o princípio da independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância dos direitos humanos. Né? Então, veja, o poder constituinte originário para essa doutrina moderna, ele não é ilimitado, porque ele
têm que obedecer a esses princípios, princípios de justiça e princípios de direito internacional, né? Veja que uma Constituição que nasce através do poder constituinte originário tem que respeitar os direitos humanos, sob pena de não ter legitimidade. Tá legal, pessoal? Entendeu essa característica como do poder constituinte originário ser autônomo e ilimitado juridicamente? Tem essas ressalvas, ok? Lembre-se, na prova, o poder constituinte originário é autônomo e ilimitado. Contudo, não se esqueça dessas ressalvas que acabamos de fazer, principalmente, né, para uma prova de segunda fase, tá legal? Em que você pode discorrer aí sobre essas exceções, legal? Outra frase interessante é de Paulo Branco, também citado por Pedro Lenza, né? Ele fala assim, olha que interessante essa frase, pessoal, você pode até colocar no seu caderno, né? Para você decorar aí, para utilizar numa eventual segunda fase, né? Se o poder, ele fala assim, abre aspas, se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, ou seja, a expressão da vontade do povo, não pode ser entendido o poder constituinte sem a referência aos valores éticos, religiosos, culturais que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações, né? Então veja, o poder constituinte, pessoal, é a expressão da vontade política do povo. Então não pode o poder constituinte, sob a justificativa de que é ilimitado e autônomo, né, ir contra esses valores, contra esses princípios. Afinal de contas, né, o poder constituinte representa o próprio povo, né, e os seus anseios, sob pena de ilegitimidade. Ok? Bom, vamos lá. Continuando aí, né, pessoal? Poder constituinte originário formal e material. O que vem a ser isso? Bom, pessoal, o poder constituinte originário formal, como o próprio nome sugere, é a forma, né, é o ato de criação propriamente dito, né, de uma Constituição, que atribui a roupagem com status constitucional a um complexo normativo. Já o poder constituinte originário material é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito constitucional formal com o status de norma constitucional. Então, veja, o poder constituinte originário material vai dizer o que é constitucional. Isso aqui, esse assunto, essa matéria, todos esses direitos serão constitucional. Esse é o poder constituinte originário material. O formal, ele vai materializar isso, ok? Ele vai sedimentar essa Constituição, criada aí pelo poder constituinte originário material. Então, o poder constituinte originário formal é apenas o ato de criação, é o que dá roupagem a tudo aquilo que o poder constituinte original material diz o que é Constituição. Ok? Bom, pessoal, e para terminar, formas de expressão do poder constituinte originário, né? O poder constituinte originário, ele pode se expressar através da outorga, que é caracterizada pela declaração unilateral do agente revolucionário, como aconteceu com as Constituições de 1824, 1937, 67, a Emenda Constitucional 1 de 69, né? Já a outra forma de expressão do poder constituinte originário se dá pela Assembleia Nacional Constituinte, ou Convenção, né? Que nasce da deliberação da representação popular, como ocorreu com a Constituição de 1891, a de 34, a de 46 e a nossa atual Constituição. Ok, pessoal? É isso, bem tranquilo, tá bom? Vamos continuar aqui no nosso slide. Bom, vamos lá, poder constituinte e reforma política, né? Considerações gerais. Pessoal, é inegável, né, que o nosso Estado brasileiro ele precisa passar, né, por uma necessária reforma política, né? Veja que, buscando dar uma resposta aos vários movimentos sociais que tomaram conta do país em 2013, né, manifestações, passeatas, reivindicações, a atual presidente Dilma Rousseff, ela propôs, né, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e específica para essa reforma política, né? Contudo, para a doutrina, né, pessoal, essa constituinte específica para uma reforma política, ela afronta a nossa Constituição. Veja que a única maneira de se alterar uma Constituição no momento atual é mediante a aprovação de uma PEC, né, com todos aqueles limites explícitos estabelecidos pelo artigo 60 da nossa Constituição, bem também os limites implícitos que nós vamos estudar também, né?
Lembra que nós falamos agora há pouco, né, que o chamamento do poder constituinte originário, que está ali em estado de hibernação e latência, né? Afinal de contas, o poder constituinte originário tem como característica, né, ser permanente, só que ele está ali em estado de hibernação e latência esperando ser chamado. Só que, pessoal, para ser chamado poder constituinte, tem que ter uma justificativa muito plausível, uma crise institucional muito grave num país, tá? Então, não é por qualquer motivo que o poder constituinte originário vai vir a ser chamado para tentar resolver os problemas do nosso país. Não, a nossa própria Constituição já estabelece os instrumentos próprios para tanto, como uma proposta de emenda constitucional. Ok? Então, veja, inclusive, né, essa artimanha, vamos dizer assim, veja que é uma implícita proibição, inclusive, de se alterar a titularidade do poder constituinte originário. Né? Bem como o poder de reforma que se implementa por ato exclusivo do Congresso Nacional, assim como seus limites previstos na Constituição. Então, veja, essa jogada aí pretendia o quê? Alterar simplesmente a titularidade do poder constituinte originário, né? O que é expressamente proibido pela nossa Constituição. Então, para a doutrina, né, pessoal, essa convocação aí do poder constituinte ordinário especificamente para a questão da reforma política é uma aberração, tá? Que não pode ser admitida, tá legal? É essa observação aí que eu gostaria de fazer sobre esse ponto aí, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Agora nós vamos falar do poder constituinte derivado, começando pelo seu conceito. Bom, pessoal, poder constituinte derivado é o poder já estabelecido na própria Constituição pelo poder originário, que está inserido com o objetivo de legitimar a sua alteração quando necessária. Tá? Então, coloque esse conceito aí no seu caderno. Esse é o poder constituinte derivado. É o poder já estabelecido na Constituição, na própria Constituição, pelo poder constituinte originário, que está inserido com o objetivo de legitimar a sua alteração quando necessária. Né? Bom, só fazendo uma comparação, né, o poder constituinte originário, ele é um poder de fato, é um poder político, né, tem natureza pré-jurídica, e a ordem jurídica começa com o poder constituinte originário, e não antes dele. Já o poder constituinte derivado, ele tem natureza jurídica, porque ele foi criado pelo próprio poder constituinte originário, ok? Então, ele tem natureza jurídica. Bom, o poder constituinte derivado também é denominado de instituído, constituído, secundário, de segundo grau e remanescente. Né? Então, como o próprio nome sugere, o poder constituinte derivado é aquele criado e instituído pelo poder constituinte originário. Ok? Nós vamos ver aí, né, que ao contrário do poder constituinte originário, do seu criador, né, o derivado ele obedece regras colocadas impostas pelo poder constituinte originário, né, sendo que limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos. Tá, ok? Importante aqui, pessoal, colocar, pode colocar aí dentro do conceito mesmo, né, que para alguns autores preferem a utilização da terminologia competências em vez de poder constituinte derivado. Por quê? Porque ele só seria poder constituinte se derivasse diretamente da soberania popular e fosse ilimitado, que não é o caso, né? Afinal de contas, o poder constituinte derivado ele é uma criação do poder constituinte originário, tá bom? Só esse registro que eu gostaria de fazer. Vamos lá, próximo ponto. Poder constituinte derivado reformador. Tá? Coloca aí no seu caderno, poder constituinte derivado reformador. Também denominados por algum de competência reformadora. É aquele que tem a capacidade de modificar a Constituição Federal. Então, o poder constituinte derivado reformador é aquele que tem a capacidade de modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico estabelecido pelo originário, pelo poder originário, sem que haja uma verdadeira revolução, né? Geralmente, a revolução, nós estamos falando de poder constituinte originário. Não, aqui não, né? É uma alteração da Constituição, né? Uma reforma da Constituição, sem que haja o quê? Uma verdadeira revolução. Bom, pessoal, o poder constituinte derivado
reformador, né, como eu disse agora há pouco, ele tem natureza jurídica, né, ao contrário do poder originário, que é um poder de fato, um poder político, né, ou, segundo alguns, uma força, uma energia social. Não, poder constituinte derivado não, ele tem natureza jurídica e ele obedece, né, aos preceitos da própria Constituição, né, do poder constituinte originário que o criou, né, está condicionado, né, e limitado juridicamente. Bom, a manifestação do poder constituinte reformador, ele verifica-se através, principalmente, das emendas constitucionais. Principalmente não, é pelas emendas constitucionais, né? Está lá previsto nos artigos 59 e 60 da nossa Constituição Federal. Bom, a principal característica, né, pode colocar aí dentro aí do segundo tópico também, é que o poder constituinte derivado, ele é condicionado pelas regras colocadas pelo originário, né? Este sim, o poder originário é um poder de fato que tudo pode. O poder constituinte derivado não, ele está condicionado pelas regras impostas pelo poder originário, ok? Então veja, o poder constituinte originário, ele permitiu, né, a reforma do seu texto, né? A atuação do poder constituinte derivado, mas com alguns limites, né? Quórum qualificado de 3/5 em cada casa, em 2 turnos de votação para aprovação das emendas, proibição da alteração da Constituição na vigência de estado de sítio, defesa ou intervenção federal, né? Artigo 60, parágrafo 1º, um núcleo de matérias intangíveis, que são as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e outras limitações, né? E além dessas limitações expressas ou explícitas, né, formais ou procedimentais, também circunstanciais e materiais, também há as limitações implícitas, né, como a impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário, né, e o titular do poder constituinte derivado reformador, bem assim como a proibição de se violar as limitações expressas, ok? Então veja, com relação a esta última, né, proibição de se violar as limitações expressas, né, no Brasil não se adotou a teoria da dupla revisão. Que seria essa teoria? Num primeiro momento, né, haveria uma revisão acabando com essa limitação expressa, né, essas limitações expressas, e numa segunda revisão aí, reformando tudo aquilo que era proibido. Então essa teoria, né, não foi adotada pelo Brasil, a teoria da dupla revisão, ou seja, uma primeira revisão acabando com a limitação expressa e uma segunda reformando aquilo que era proibido, ok? Continuando aí, pessoal. Bom, ainda dentro de poder constituinte derivado, vamos falar agora do poder constituinte derivado decorrente. O que seria o poder constituinte derivado decorrente? Vamos aqui, ó, conceito. Bom, pessoal, a grosso modo, o poder constituinte derivado decorrente é aquele de criar, né, ou estruturar a Constituição dos Estados-membros, assim como, né, reformular e modificar essas constituições, tá? Então, vamos lá. O poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, né, por ser derivado do originário e por ele criado, é também jurídico, né, e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo poder originário. Né? Como eu disse, a sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-membros. Né? Ou, em momento seguinte, após a estruturação das Constituições, a criação das Constituições estaduais, né? Também a necessidade de adequação e reformulação, de modificação dessas Constituições. Então, veja, nós temos duas modalidades aí de poder constituinte derivado decorrente. A primeira modalidade é o poder constituinte decorrente inicial, ou instituidor, ou institucionalizador, que é o responsável pela elaboração da Constituição Estadual. A outra modalidade é o poder constituinte decorrente de revisão estadual, ou poder decorrente de segundo grau, né, que tem a finalidade de modificar o texto da Constituição Estadual, implementando as reformas necessárias justificadas e nos limites colocados na própria Constituição Estadual, ok? E também na Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Então, só reforçando, né, pessoal, o poder constituinte derivado decorrente, como que possui natureza jurídica, ele também tem que observar os princípios da Constituição Federal,
ok? Ele deve obediência à Constituição Federal. Tá legal? Bom, pessoal, mas quais seriam esses limites que o poder constitucional derivado decorrente deve obedecer, né? Ou seja, quais são esses princípios previstos na Constituição Federal que a Constituição estadual deve obedecer? A criação e a alteração das constituições estaduais devem obedecer. Primeiro, devem obedecer, né, um subtópico aí, coloca aí dentro de limites aí, os princípios constitucionais sensíveis, né? Então, pessoal, o primeiro limite aí do poder constituinte derivado decorrente, né, coloca no seu caderno, são os princípios constitucionais sensíveis. Para quem não se lembra, os princípios constitucionais sensíveis são aqueles estabelecidos no artigo 34, inciso 7, alíneas A e E da Constituição, né? Vamos relembrá-los? Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, ok? Né? Então, esses são os limites constitucionais sensíveis a que o poder constituinte derivado decorrente está limitado. Deve obedecer essas disposições aí do artigo 34, inciso 7, alíneas A e E. Outro limite do poder constituinte derivado decorrente são os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios, que são aqueles que limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do poder constituinte decorrente, né? Por isso mesmo, pessoal, funciona como balizas reguladoras da capacidade de auto-organização dos estados. Estes princípios podem ser extraídos da interpretação do conjunto das normas centrais da nossa Constituição, que trata, por exemplo, da repartição da competência, do sistema tributário nacional, da organização dos poderes, dos direitos políticos, da nacionalidade, dos direitos e garantias individuais, dos direitos sociais, da ordem econômica, da educação, da saúde, do desporto, da família e da cultura. Ok? E por fim, pessoal, outro limite a que o poder constituinte derivado decorrente está sujeito são os princípios constitucionais extensíveis, que são aqueles que integram a estrutura da Federação Brasileira, relacionando-se, por exemplo, com a forma de investidura em cargos eletivos, o processo legislativo, os orçamentos, os preceitos ligados à administração pública previstos lá nos artigos 37 e seguintes, tá? Então, todos esses são princípios constitucionais extensíveis, que devem ser estendidos aos estados também, as mesmas regras aos estados, né? Cargos eletivos, processo legislativo, orçamento e preceitos ligados à administração pública, ok? Bom, pessoal, continuando aí, então, né? Até agora, pessoal, nós estamos falando de regras gerais do poder constituinte derivado decorrente nos estados, né? Agora, eu quero trazer para vocês algumas particularidades. Primeiro, aí, o Distrito Federal, que é com F maiúsculo, né, pessoal? E não minúsculo como está constando aí, ok? Mas não tem problema, não. Bom, pessoal, Distrito Federal, vamos lá. Poder constituinte derivado decorrente no Distrito Federal. Mas o Distrito Federal não é regido por lei orgânica? Bom, pessoal, é verdade. A Constituição Federal, né, dispõe no artigo 32, caput da Constituição, que será regido por lei orgânica votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa que a promulgará, né? Essa lei orgânica tem que obedecer aos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Ademais, também, pessoal, cabe lembrar que o Distrito Federal, né, a sua autonomia, ela é parcialmente tutelada pela União, né? Inclusive, há um fundo próprio para isso, né? Para manter o Distrito Federal. Além também do Distrito Federal acumular competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios, ok? Só que a vinculação da lei orgânica será diretamente com a Constituição Federal. Pessoal, não obstante essas colocações, né? Veja que o Distrito Federal ele tem um regime constitucional diferenciado. Veja que o seu regime ele está mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos municípios. Portanto, na medida em que a derivação da lei orgânica do Distrito Federal é direta em relação à Constituição Federal, né, verifica-se no Distrito Federal a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, sim, né?
Ou seja, a competência do Distrito Federal de elaborar a sua lei orgânica, que é uma verdadeira Constituição distrital, assim como a Constituição do Estado de São Paulo, Constituição do Paraná, né? O Distrito Federal dispõe, sim, do poder constituinte derivado decorrente para criar a sua lei orgânica, né? Que estabelece aí a sua organização política, jurídica, enfim, e administrativa, tá bom? Então, no Distrito Federal, há sim a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, tá bom, pessoal? É isso que você tem que saber. Coloquei todas essas colocações aí, né? Ou seja, que o Distrito Federal é regido por lei orgânica, que a sua autonomia é parcialmente tutelada pela União, que ele acumula, inclusive, competências dos municípios. Só que, pessoal, o regime constitucional do Distrito Federal está mais alinhado ao regime dos estados do que dos próprios municípios. Portanto, é sensato dizer que no Distrito Federal há sim a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, com a criação de sua lei orgânica, né, que estrutura a organização dos poderes ali do Distrito Federal, o Ministério Público, né, enfim. Ok, pessoal? Há poder constituinte derivado decorrente no Distrito Federal. E nos municípios? Bom, falamos do Distrito Federal e a questão que não quer. E nos municípios há manifestação do poder constituinte derivado decorrente, né? Constituinte derivado decorrente nos municípios? Aqui não, né, pessoal? Nos municípios não. Né? Muito embora, né, os municípios fazem parte da Federação Brasileira, ou seja, é um ente federal, né? É um ente da federação, né? Não há manifestação do poder constituinte derivado decorrente nos municípios, né? Veja também que, a exemplo do Distrito Federal, os municípios também são regidos por lei orgânica, né? Também votado em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias, ok? E a lei orgânica dos municípios tem que obedecer o disposto na Constituição do respectivo Estado e também na Constituição Federal. Então, por isso, pessoal, ou seja, o fato, né, de haver 2 graus de imposição legislativa constitucional aos municípios, ou seja, de obedecer à Constituição Estadual e também obedecer à Constituição Federal, é que a doutrina, né, e a jurisprudência dizem que o poder constituinte derivado decorrente, incumbindo aos estados e ao Distrito Federal, não foi estendido aos municípios, tá bom? Né? Concluindo, portanto, né, pessoal, o poder constituinte derivado decorrente, ele deve ser de 2º grau. Lembra que um dos nomes do poder constituinte derivado lá de 2º grau é a denominação de 2º grau, poder de 2º grau, né? Então, ele deve ser de 2º grau, ou seja, sua fonte de legitimidade tem que estar direta na Constituição Federal, né? No caso dos municípios, né, é um poder de 3º grau. Ou seja, porque ele mantém relação de subordinação com o poder constituinte estadual e também com o federal, né? Então, veja que necessariamente observa-se aí 2 graus de imposição legislativa, né? Então, não basta ser componente da federação, como eu disse, né? Sendo necessário que o poder de auto-organização decorra diretamente do poder constituinte originário, ok? Portanto, o poder constituinte decorrente, né, conferido aos Estados-membros e ao Distrito Federal, não se faz na órbita dos municípios. Por essa razão, ato local, atenção pessoal, ato local, né, questionado em face de lei orgânica municipal, enseja controle de legalidade e não de constitucionalidade. Tá? Isso aí nós vamos aprofundar lá na aula de controle de constitucionalidade, nossa aula número 6, tá? Mas já fica aí a dica, tá bom? Pessoal, e nos territórios, há manifestação do poder constituinte derivado decorrente? Obviamente que não, né, pessoal? Né? Não se cogita aí de manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Uma porque os territórios federais, eles são descentralização administrativa territorial da União, com natureza jurídica de autarquia federal. Tá? Então, complementando tudo isso aí, pessoal, poder constituinte derivado decorrente é apenas o poder que os Estados-membros, por meio das Assembleias Legislativas, têm de elaborar e modificar suas constituições estaduais, bem como o Distrito Federal, por meio da Câmara Legislativa, de elaborar e modificar a sua lei orgânica, ok? Devendo ambas obedecer aos limites impostos diretamente pela Constituição
Federal. Ok, pessoal? Vamos seguir, então? Agora nós vamos falar do poder constituinte derivado revisor. Bom, pessoal, o poder constituinte derivado revisor, né, assim como o reformador e o decorrente, é fruto do trabalho de criação do poder originário, estando, portanto, a ele vinculado. Né? É um poder condicionado e limitado às regras instituídas pelo poder originário, sendo assim também um poder jurídico também, ok? Bom, pessoal, a grosso modo, aí, o conceito de poder constituinte derivado revisor, nós podemos dizer que é um poder anômalo de revisão ou revisão constitucional. Tá? É isso, poder constituinte derivado revisor é o poder anômalo de revisão ou revisão constitucional. Para alguns, melhor seria a utilização da nomenclatura competência de revisão e não poder constituinte derivado revisor. Por quê, pessoal? Porque não se trata necessariamente de um poder, né? Uma vez que o processo de revisão está limitado por uma força maior, que é o poder constituinte originário. Este sim, verdadeiro poder inicial e ilimitado, totalmente autônomo do ponto de vista jurídico. Então vamos lá, pessoal, para ficar bem dividido aí no seu caderno, né? Nós vimos que é o conceito. O conceito de poder constituinte derivador é o poder de revisão, né? De revisão constitucional. Simples assim, né? Falamos das características também, né? Que é um poder condicionado e limitado, né? É um poder condicionado e limitado às regras instituídas pelo poder originário. Sendo assim também um poder jurídico, tá, pessoal? Coloca aí, poder jurídico, tá? Pessoal, quando se dá, né, esse poder constituinte derivado revisor? Isso já ocorreu, né? Segundo o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, determinou que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos contado da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, tá? Sessão única, pessoal. Todos ali, deputados e senadores reunidos no Congresso numa sessão única pelo voto da maioria absoluta, foi feita já essa revisão, né, após 5 anos da promulgação da Constituição Federal. Veja que esse poder, pessoal, ele poderia ocorrer uma única vez, tá? Ou seja, após 5 anos, né, faria-se essa revisão aí do texto constitucional, as revisões necessárias e ponto, acabou, né? Não seria possível uma segunda revisão aí da Constituição. Bom, pessoal, e com relação aos limites? Há limites ao poder constituinte derivado revisor? Ou seja, poderia ser feito qualquer tipo de revisão aí da Constituição sem observar nenhuma das condições? Bom, pessoal, o que prevalece, né, o que prevaleceu, que o limite, né, do poder constituinte derivado revisor é o mesmo determinado ao poder constituinte derivado reformador, ou seja, limite material fixado nas cláusulas pétreas, né? Deveria observar também a forma federativa de Estado, não poderia abolir, né, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, todas elas cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º. Outras limitações que estavam previstas na resolução do regimento do Congresso é que não poderia substituir integralmente a Constituição, né? Revisões que diziam respeito a mais de um dispositivo, a não ser que se trate de modificações correlatas, ou que contraria a forma republicana de Estado e o sistema presidencialista de governo. Bom, pessoal, e os requisitos procedimentais? Veja, não obstante o procedimento simplificado prescrito lá no artigo 3º da DCT, quórum de maioria absoluta e sessão unicameral, né, ou seja, deputados e senadores, durante a revisão, passam a ser tratados sem qualquer distinção, como congressistas revisores, né? O artigo 13 da resolução do regimento da Casa estabeleceu a votação da matéria em 2 turnos, olha só, né? Então, a DCT previa quórum de maioria absoluta e sessão unicameral, mas a resolução veio trazendo o quê? Um procedimento que estabeleceu votação em 2 turnos de votação, ok? Bom, por fim, né, pessoal, já como nós dissemos aqui, já ocorreu essa revisão, né? E essa revisão proporcionou o quê? A elaboração de 6 emendas constitucionais de revisão, ok? E eu disse que agora não há mais possibilidade, né, de uma nova revisão,
porque esse dispositivo, artigo 3º da DCT, era de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, ok? A partir do momento em que fosse feita essa revisão, não seria mais possível uma nova revisão. Pessoal, sobre o poder constituinte derivado do revisor, isso é o suficiente para qualquer concurso público, ok? Vamos falar agora do poder constituinte difuso. Pessoal, nós já até estudamos algo sobre isso, não com essas palavras, mas já falamos, que é a mutação constitucional, lembram? Né? Então, o poder constituinte difuso é aquele caracterizado como um poder de fato e que serve de fundamento para os mecanismos de atuação da mutação constitucional, que nós já estudamos. Lembra a mutação constitucional? Processo informal de alteração da nossa Constituição, ou seja, mantém-se o texto íntegro, mas se altera o significado, a interpretação do texto. Tá? Esse é o poder constituinte difuso, pessoal. Conceito. Ok? Acabei de falar para você. Poder de fato e que serve de fundamento para os mecanismos de atuação da mutação constitucional. Então veja, né, pessoal, se por um lado a mudança implementada pelo poder constituinte derivado reformador se verifica de modo formal, palpável, né, por intermédio das emendas à Constituição, a modificação produzida pelo poder constituinte difuso se instrumentaliza de modo informal e espontâneo, né, como um verdadeiro poder de fato, né, e que decorre do quê, pessoal? De fatores sociais, políticos, econômicos, né, encontrando-se em estado de latência. Então, trata-se, né, como eu disse, de um processo informal de mudança da Constituição, alterando o seu sentido interpretativo e não o seu texto. Ele permanece intacto, o texto, pessoal, lembra? Com a mesma literalidade, só altera o sentido interpretativo, ok? Perfeito, pessoal? Para quem não lembra aí do tema aí, mutação constitucional, tá? Volta lá na aula de mutação constitucional, dá uma revisada aí no seu caderno, né? Não precisa nem voltar na aula, porque se você já fez o seu caderninho aí, volta lá no seu caderno, dá uma lida lá de novo em mutação constitucional, mas é isso, tá, pessoal? Poder constituinte difuso, ok? Seguindo aqui na nossa aula. Vamos falar agora, pessoal, do poder constituinte supranacional. O que vem a ser poder constituinte supranacional? Veja, o poder constituinte, esse poder constituinte, ele busca sua fonte de validade na cidadania universal. Olha essa palavra-chave, pessoal, do conceito de poder constituinte supranacional. Cidadania universal. No pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e um conceito remodelado de soberania. Então, para ficar bem claro aí no seu caderno, o conceito de poder constituinte supranacional, coloca assim, pessoal. Poder constituinte supranacional é o poder que cria uma Constituição na qual cada Estado cede uma parcela de sua soberania para que uma Constituição comunitária seja criada, né? E quem é o titular desse poder? Não é o povo, pessoal, mas o cidadão universal, ok? Pessoal, um conceito aí interessante é o de Maurício Rodrigues, citado por Pedro Lenza. Abre aspas, olha o que ele disse. Esse poder constituinte supranacional faz às vezes do poder constituinte porque cria uma ordem jurídica de cunho constitucional na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos estados ou adere ao direito comunitário de viés supranacional por excelência, com capacidade inclusive para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. E ele continua dizendo, olha só que interessante, pessoal, importante, é supranacional, porque não se confunde com ordenamento positivo interno e nem com direito internacional. Então, olha, cuidado, pessoal, poder constituinte supranacional não é o direito internacional, tá? Não se confunde com o direito internacional, nem com direito positivo interno, ok? Vamos lá, então, continuando, pessoal. Nova Constituição e ordem jurídica anterior. Pessoal, aqui eu quero estudar com vocês vários pontos, vários fenômenos que ocorrem com a promulgação de uma nova Constituição e o que ocorre com a ordem jurídica anterior, ok? Ou seja, queremos responder as seguintes perguntas, né? A Constituição anterior, ela é revogada? Ela perde a validade?
devem ser novamente editadas as normas infraconstitucionais elaboradas no bojo das constituições anteriores. Então, é essas questões que nós vamos trazer agora, né? Então, o primeiro ponto aí, pessoal, né, é o conceito de direito intertemporal, que é o que nós vamos estudar agora, ou seja, a promulgação de uma nova Constituição e o que ocorre com a ordem jurídica anterior. O que é o direito intertemporal, pessoal? É a relação do direito com o passado, presente e futuro. Ou seja, exatamente isso que nós vamos estudar agora. Ou seja, o que ocorre com as normas passadas, né? E para o futuro, o que acontece? Elas continuam em vigor, perdem a validade, né? É isso que nós vamos estudar, direito intertemporal, né? Relação do direito com o passado, presente e o futuro. O primeiro fenômeno aí, pessoal, é a recepção, né? Então, coloca aí no seu caderno recepção. A pergunta que se faz é, o que acontece com as normas infraconstitucionais elaboradas antes do advento da nova Constituição? No nosso caso aqui, o que aconteceu com as normas infraconstitucionais promulgadas antes da nossa Constituição, antes de 1988, de outubro de 1988? Mais específico, 5 de outubro de 1988. O que aconteceu com essas normas infraconstitucionais? Pessoal, coloca aí no seu caderno. Na regra, é que todas as normas que forem incompatíveis com a nova Constituição, no caso, a nossa Constituição Federal, elas serão revogadas por ausência de recepção. Ou seja, essas normas incompatíveis, elas não foram recepcionadas. A contrário senso, né, pessoal? Norma infraconstitucional, né, anterior à nossa Constituição, que não contrariar a nova ordem, será recepcionada, podendo, inclusive, adquirir uma nova roupagem, né? Exemplo aí clássico, né, o Código Tributário Nacional. Veja, a natureza jurídica do CTN era de lei ordinária, mas ela foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico agora como lei complementar, porque a nossa Constituição exige que matéria atinente a direito tributário, né, que algumas matérias previstas de direito tributário têm que ser criadas através de lei complementar, com maioria absoluta. Legal, pessoal? Então, veja, pessoal, muito importante, hein? Normas infraconstitucionais produzidas antes da nossa Constituição, no nosso caso aqui, incompatível com as novas regras, não se observará qualquer situação de inconstitucionalidade, mas apenas o que, como vimos, de revogação, ok? Da lei anterior pela nova Constituição, porque elas não foram recepcionadas. É por isso, pessoal, que inadmite-se no nosso ordenamento jurídico brasileiro a realização de controle de constitucionalidade via ação direta de inconstitucionalidade genérica, ADI, né? Porque não tem previsão. Por quê, pessoal? O controle de constitucionalidade, ele pressupõe a existência de relação de contemporaneidade entre o ato normativo editado e a Constituição tomada como parâmetro ou paradigma de confronto, né? Então, a constitucionalidade dessas leis, nós vamos ver daqui a pouco, dessas leis pretéritas anteriores à nossa Constituição, elas têm que ser feitas de acordo com a Constituição, né, promulgada ao seu tempo, né? A Constituição paradigma dessas normas infraconstitucionais são as constituições durante o qual elas foram elaboradas, promulgadas, tá bom? E uma última observação aí, pessoal, ainda estamos aí no segundo ponto, recepção, muito importante. Apesar de não ser cabível o ADI, o controle de constitucionalidade concentrado pela aviação direta de inconstitucionalidade genérica, é perfeitamente cabível, isso nós vamos estudar na aula 6, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, tá bom? Isso nós vamos estudar com mais calma, mas já deixa anotado aí. As leis infraconstitucionais pretéritas, ou seja, anteriores à nova Constituição, podem ser controladas através de ADPF, tá bom? Anotem isso, grifem, glitter, né? Deixa bem destacado aí para você nunca mais esquecer isso, né? Vamos lá, vamos recapitular esse ponto final? As normas pretéritas anteriores à nova ordem constitucional não admite controle de constitucionalidade por ADI, mas admite o controle por ADPF. É isso que você tem que saber, tá bom? Vamos lá, pessoal. Próximo ponto, coloca no seu caderno aí. Inconstitucionalidade superveniente.
Bom, pessoal, na linha do que nós já estudamos anteriormente aí, acabamos de falar, não se admite, né, a inconstitucionalidade superveniente de ato normativo produzidos antes da nova Constituição e agora perante o novo paradigma. Vale dizer, ou seja, uma norma infraconstitucional era constitucional perante a Constituição de 1946, por exemplo, tá? E com a com a promulgação da Constituição de 88, ela ficou inconstitucional. Não se admite. O STF não admite a inconstitucionalidade superveniente. Lembra que nós falamos? Se é compatível a norma anterior à Constituição de 88, vai haver a recepção. Se não houver compatibilidade, não há recepção, portanto, serão revogadas. É essa a regra, pessoal. Não há que se falar em inconstitucionalidade superveniente. Ou seja, a norma tornou inconstitucional, né, com o decorrer do tempo, aí, com a nova Constituição. Ok? Não há que se falar isso. Tudo bem? Então, a nossa regrinha de ouro, né? Estamos aí diante da noção de contemporaneidade, ou seja, uma lei só é constitucional ou inconstitucional perante o paradigma de confronto em relação ao qual ela foi produzida. Tá? Então, só há de falar em constitucional e inconstitucional perante a nossa Constituição de 88, as normas infraconstitucionais produzidas a partir da data de sua promulgação. As leis anteriores ou foram recepcionadas ou não foram recepcionadas, não havendo que se falar em constitucionalidade superveniente. Tudo bem? Vamos lá. Requisitos de recepção da norma pelo novo ordenamento jurídico. Outro ponto aí no seu caderno. Bom, pessoal, quais são os requisitos de recepção da norma pelo novo ordenamento jurídico? Bom, primeiro, anote aí. Primeiro, ela tem que estar em vigor no momento do advento da nova Constituição. Então, no nosso caso, a Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Se essa norma não estava em vigor nessa data, não há que se falar em recepção, pessoal. Essa lei não vai ser recepcionada, porque ela já não está mais em vigor. Então, o primeiro requisito é que ela tem que estar em vigor no momento do advento da nova Constituição. Tudo bem? Bom, vamos lá. Segundo requisito, não ter sido declarada inconstitucional durante a sua vigência no ordenamento anterior. Tá? Então, se essa norma ela foi declarada inconstitucional durante a Constituição pretérita, ela não vai poder ser recepcionada pela nova ordem jurídica. Tá? Porque o vício é congênito, né? O vício lá nasceu com a lei, então não há que se falar em recepção dessa lei, que já foi declarada inconstitucional anteriormente. Tá? Mesmo que ela tenha compatibilidade com a nossa atual Constituição, ela não vai ser recepcionada, porque ela já foi declarada inconstitucional, ela tem um vício de origem, um vício congênito, que não há mais correção, tá bom? O terceiro requisito é que ela tem que ter compatibilidade formal e material perante a Constituição sob cuja regência ela foi editada, ou seja, com relação ao ordenamento jurídico anterior. Então, a compatibilidade não é só material, tem que ser formal também, ou seja, obedecer o trâmite de aprovação da lei, tá? Por tantos votos, maioria absoluta ou 3/5, não importa. Ela tem que ter essa compatibilidade formal, tá, de procedimento e também material com o ordenamento jurídico do qual ela, né, surgiu. Tudo bem? E, por fim, ela tem que ter apenas compatibilidade material perante a nossa nova Constituição, pouco importando se ela tem compatibilidade formal com as novas regras. Então, por exemplo, se anteriormente se exigia lá 3/5, metade simples, né, dos votos, e agora na nova Constituição exige-se um quórum mais qualificado de maioria absoluta ou 3/5, não importa. Tá? Não importa, ela vai ser recepcionada do mesmo jeito. Tá? O que importa é que ela tenha compatibilidade material com a nova Constituição, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Quero trazer agora para vocês outro ponto aí no seu caderno, né? Algumas características da recepção muito importantes para a tua prova aí, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira característica, né, conclusiva aí sobre o fenômeno da recepção. Né? No fenômeno da recepção, só se analisa a compatibilidade material perante a nova Constituição. Isso já falamos agora mesmo, ok?
Então, primeira característica aí sobre o fenômeno da recepção, só se analisa a compatibilidade material perante a nova Constituição. Segunda conclusão, a lei, para ser recebida, como vimos no item anterior aí, precisa ter compatibilidade formal e material perante a Constituição sob cuja regência ela foi editada, né? Já falamos também, ok? Outra característica, como a análise perante o novo ordenamento é somente do ponto de vista material, uma lei pode ter sido editada como ordinária e ser recebida como complementar, ou seja, recebe uma nova roupagem, assim como aconteceu com o Código Tributário Nacional. Veja que ela foi recepcionada, o CTN, pela nossa atual Constituição, como lei complementar. Ela era uma lei ordinária, né? Só que ela foi recepcionada como lei complementar, porque a nossa atual Constituição exige lei complementar sobre matéria tributária, algumas matérias tributárias. Tá bom? Então, veja, por isso que nós falamos, não importa se ela tem compatibilidade formal com a nova Constituição, não importa. O que importa é a compatibilidade material. Tá bom? Outra conclusão, né, pessoal, que decorre da anterior que acabamos de estudar, é que um ato normativo que deixe de ter previsão no novo ordenamento também pode ser recebido, né? Ou seja, o decreto-lei já não existe mais no nosso ordenamento jurídico, mas nem por isso o Código Penal, que é um decreto-lei, não foi recebido pela nossa atual Constituição. Ele foi recebido sim, tá? Agora como uma lei ordinária, tudo bem? Outra conclusão, e nós frisamos bem isso aí, se a norma for incompatível, a lei anterior ela será revogada. Não há que se falar em inconstitucionalidade superveniente. Nesse caso, portanto, a técnica de controle ou é pelo sistema difuso ou pelo concentrado, mas nesse último caso, somente por meio de ADPF. Isso porque nós já reiteramos aqui, né? Só se fala em ADI de uma lei editada a partir de 88 e perante a Constituição Federal de 88, contemporaneidade. Lembra disso? Outro ponto importante também, pessoal, é que é possível mudança de competência federativa para legislar, ou seja, a matéria que era da competência da União pode perfeitamente passar a ser de competência legislativa dos Estados-membros, né? Como exemplo, a instituição de região metropolitana, que na atual Constituição passou a ser de competência estadual. Okay? É possível ainda a recepção de somente parte de uma lei, como um artigo, um parágrafo e etc. E por fim, pessoal, a recepção ou a revogação acontecem no momento da promulgação do novo texto, né? Entende-se que o STF poderá modular os efeitos da decisão, declarando a partir de quando a sua decisão passa a valer, né? Neste caso, a aplicação da técnica da modulação poderia se implementar tanto no controle difuso como no controle concentrado por meio da ADPF. Bom, vamos lá. Próximo ponto, pessoal, repristinação. Bom, pessoal, essa questão nós estudamos em Introdução ao Direito Civil, as normas do Direito Civil, né? Mas a questão que se põe aqui é o seguinte: imagine uma norma produzida na vigência da Constituição Federal de 46, que não foi recepcionada pela Constituição de 67, pois era incompatível com ela, né? E com o advento da nossa Constituição, poderia-se, em tese, haver uma compatibilidade com a nossa atual Constituição, né? Nessa situação, aquela norma produzida durante 46 volta a produzir efeitos, né, na nossa atual Constituição, porque agora é compatível novamente com a nossa Constituição, né? Então, recapitulando, uma norma editada no auge da Constituição de 46, não é recepcionada pela de 67, mas agora ela tem compatibilidade com a nossa atual Constituição de 88. Ela pode voltar a produzir efeitos? Bom, pessoal, isso você já estudou em Direito Civil, né? Mas a regra que o Brasil adotou é da impossibilidade do fenômeno da repristinação, salvo se houver uma ordem jurídica expressamente em contrário, ou seja, admitindo esse caso, essa repristinação. Tá bom? É isso. Próximo ponto aí, desconstitucionalização. Bom, o que é desconstitucionalização, primeiramente, né, pessoal? É um fenômeno pelo qual as normas da Constituição anterior, né, desde que compatíveis com a nova ordem, permanecem em vigor, mas agora com status de lei infraconstitucional. Ou seja, as normas da Constituição anterior são recepcionadas com status de norma infraconstitucional pela nova
ordem. Bom, pessoal, a regra no Brasil não foi adotada o fenômeno da desconstitucionalização. No entanto, nada impede que a Constituição, expressamente, se assim o requerer, né, venha admitir essa hipótese aí, né, de recepcionar, né, as normas da Constituição anterior com status de lei infraconstitucional. Tá? Nada impede que expressamente a nova ordem constitucional admita sim a recepção das normas constitucionais anteriores, agora com status de lei infraconstitucional, ok? Mas a regra geral é que não é possível, a não ser que houver expressamente dispositivo nesse sentido, ok? Bom, pessoal, e por fim aqui, ó, recepção material de normas constitucionais. O que seria esse fenômeno, pessoal? Né? É a continuidade da vigência de artigos da Constituição anterior com caráter de norma constitucional. Né? E isso ocorreu, né, na nossa atual Constituição. Né? O artigo 34, caput, seu parágrafo 1º da DCT, da Constituição de 88, assegurou que, né, a continuidade da vigência de alguns artigos da Constituição anterior com o status de norma constitucional no novo ordenamento jurídico, né, instaurado. Isso ocorreu com algumas normas tributárias, até que viesse a ser editado, né, a legislação aí, que diz respeito a essas normas, tá? Mas veja, pessoal, essas normas, né, com status constitucional, elas são recebidas por prazo certo, em razão do seu caráter precário, ok? Então, anotem aí, recepção material de normas constitucionais, né, a continuidade da vigência de artigos da Constituição anterior com caráter de norma constitucional no novo ordenamento jurídico, né? São recebidas por prazo certo em razão do seu caráter precário, tudo bem? Então, né, imagine você, né, alguns artigos da Constituição aí de 67 que continuam, né, continua tendo vigência e com caráter de norma constitucional, né, por tempo aí, por prazo certo, até que venha a ser, né, promulgada as leis em questão aí, né, a matéria em questão, tudo bem? Poder constituinte e direito adquirido. Bom, pessoal, o que nós iremos estudar agora é a retroatividade da norma constitucional, né? É exatamente nesse ponto nós vamos estudar agora, né, qual a possibilidade da atual norma constitucional, a norma constitucional que foi promulgada, né, retroagir, ok? Bom, pessoal, mas primeiro vamos, antes de ver a posição que a nossa Constituição adotou, nosso ordenamento jurídico adotou, vamos estudar agora, né, os graus de retroatividade que uma norma pode ter, né? A retroatividade máxima. Nesse caso, pessoal, a lei ataca fatos consumados, né? Então, veja, nesse caso, verifica-se quando a lei nova prejudica a coisa julgada, sentença irrecorrível, ou os fatos jurídicos já consumados, tá? E na retroatividade média, né? Então falamos da máxima e na retroatividade média. A lei nova atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela. Então, na retroatividade média, a lei nova atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela. Ou seja, a lei nova atinge as prestações vencidas, mas ainda não adimplidas. Tá? A lei nova atinge as prestações vencidas, mas ainda não adimplidas. Um exemplo, né, é uma lei que diminuísse a taxa de juros e se aplicasse aos já vencidos, mas não aos pagos. Tá? Aos vencidos, as parcelas vencidas são aplicadas, mas as parcelas que já foram pagas não é possível. O que seria possível na retroatividade máxima, né? Inclusive em relação às parcelas já pagas. Tá? Na retroatividade média, não. Se a parcela venceu e não foi paga, é possível a aplicação da nova taxa de juros, mas não será possível com relação àquelas parcelas já pagas, tá bom?
E a retroatividade mínima? A lei nova, né, a retroatividade mínima, né, temperada ou mitigada, a lei nova atinge apenas os efeitos dos fatos anteriores, verificados após a data em que ela entra em vigor. Nesse caso, né, trata-se de prestações futuras de negócios firmados antes do advento da nova lei. Tudo bem? Bom, pessoal, feita essa distinção, né, segundo o STF, as normas constitucionais fruto da manifestação do poder constituinte originário têm, como regra geral, retroatividade mínima, tá? Vou colocar aqui, né? Ó. Então, o STF, ó, ele entende que as normas frutos do poder constituinte originário, né, têm retroatividade mínima, ou seja, aplicam-se a fatos que venham a acontecer após a sua promulgação, referentes a negócios passados. Exemplo, né? O artigo 7º, inciso 4, que ao vedar a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, significou que a nova regra deverá valer para fatos e prestações futuras de negócios celebrados antes da sua vigência, prestações periódicas. Outro exemplo, né? É a nova regra trazida pela Emenda Constitucional 35, de 2001, que, dentre outras, acabou com a necessidade de prévia licença da Casa para o processamento dos parlamentares. O STF entendeu que a nova regra, que dispensa a prévia autorização, tem aplicação imediata, alcançando todos os casos que aguardavam manifestação das casas, vale dizer, referentes a fatos ocorridos antes do advento da nova emenda constitucional. Mas uma observação importante, pessoal. Sendo a regra a retroatividade mínima, nada impede que a norma constitucional revolucionária, já que manifestação do poder constituinte originário ilimitado e incondicionado juridicamente, tenha retroatividade média ou máxima, mas deve existir expresso pedido na Constituição, tá bom? Então vamos esquematizar tudo isso aí, né? Então, primeiro, as normas constitucionais, por regra, têm retroatividade mínima, aplicando-se a fatos ocorridos a partir de seu advento, mesmo que relacionados a negócios celebrados no passado. Segundo, é possível a retroatividade máxima e média da norma introduzida pelo Constituinte originário, desde que haja expressa previsão. Ok? Inclusive, né, doutrina e jurisprudência afirmam que não há direito adquirido contra a nova Constituição. Terceiro, as constituições estaduais, que é o poder constituinte derivado decorrente, que é limitado juridicamente, e demais dispositivos legais, vale dizer as leis infraconstitucionais, bem como as emendas à Constituição, que são frutos do poder constituinte derivado reformador, também limitado juridicamente, estão sujeitos à observância do princípio constitucional da irretroatividade da lei, ou seja, retroatividade mínima, com pequenas exceções, como a regra da lei penal nova, que beneficia o réu e etc. Tá bom? Bom, pessoal, terminamos a nossa aula e para finalizar, né, vamos aí, então, estudar o capítulo 4 do Direito Constitucional Esquematizado do Pedro Lenz 2019. Pessoal, lembrando, né, não é obrigatório esse estudo. Se você tem tempo, faça, porque você vai fixar ainda mais o conteúdo, porque aqui eu já trouxe tudo que é de mais importante para a sua prova, tá? Eu já condensei o que é mais importante para você, de modo que se você fez um estudo legal aí com seu caderno, né, anotou tudo certinho que nós estudamos hoje, não tem necessidade, tá bom? O objetivo do curso é exatamente esse, trazer tudo o que é de mais importante, sem necessidade de você buscar outras fontes de estudo. Nós vamos estudar tudo aqui, tá? O meu compromisso é esse, trazer tudo o que é necessário para a sua prova, discursiva e objetiva, tá bom? Mas, não, tenho tempo, ó, acabei de estudar, acordei 6 horas, terminei de estudar a aula 7h30, 8 horas, e agora, vai ficar de boa o resto do dia? Pessoal, beleza, legal. Né? Vai jogar um videogame aí, vai dar uma nadada, vai curtir a família aí, legal, muito bom também. Mas se você, apesar de todos esses outros compromissos secundários, ainda tem tempo, pessoal, não deixe de estudar, vai lá, pega o capítulo 4 e arrepia,
ok? Vamos fixar esse conteúdo aí, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em fixar o conteúdo já estudado, a não ser com várias repetições, ou seja, várias vezes estudando a mesma coisa, né? Tudo bem, pessoal? Combinado aqui nesse ponto, tá? Não é obrigatório, porque como eu disse, eu já trouxe aqui para você tudo que é mais importante, tá bom? Bom, e segundo, responder 20 questões sobre o tema. Pessoal, aqui é obrigatório, tá? Aqui é obrigatório é assim, né, pessoal? Se você quer passar, né? É interessante, é importante você estudar questões de concursos anteriores para conhecer o perfil da banca, né? Para conhecer como o examinador está cobrando as questões de concurso público. Tudo bem? Então, responder 20 questões no mínimo sobre o tema Poder Constituinte, tá bom? Aqui é obrigatório. Vamos lá, algumas questões discursivas aí que eu trouxe para você, tá? Discorra sobre o conceito e titularidade do Poder Constituinte, tá? Pessoal, tranquilo, tá? São questões bem diretas, né? Que já vimos aí, tá no nosso material, tá no seu caderno. Utilize o seu caderno aí para responder as questões, tá? O que se entende por hiato constitucional? Lembra, quando há um descompasso entre o texto constitucional e a realidade social, ocorre o quê? O hiato constitucional. Também quero que você aborde aqui nessa questão, pessoal, aqueles fenômenos que podem ocorrer durante o hiato constitucional, inclusive o ato autoritário, principalmente. Tá, pessoal? Não esqueça aqui, ó, tá? Eu não coloquei, mas coloca também os fenômenos que podem ocorrer durante o hiato constitucional, tá bom? 3. Discorra sobre terceira questão aí. Discorra sobre o poder constituinte originário. Pessoal, lembrando que essas questões é no seu caderninho aí de discursivas, tá bom? Discorra sobre o poder constituinte originário abordando os seguintes pontos: conceito, subdivisão, características, poder constituinte originário formal e material e formas de expressão, tá? Simples também, pessoal, tá tudo aí no material, tá? Não tem nada de novo aí, tá bom? Pessoal, uma questão que eu não coloquei aí, e já registra aí no seu caderno, eu quero que você discorra, né, sobre as duas características do poder constituinte originário. É uma questão que nós debatemos aqui um pouquinho na nossa aula, né, que é o poder constituinte originário autônomo e incondicionado ilimitadamente. Eu quero que você discorra sobre essas duas características, se de fato, né, de acordo com o direito natural, né, eles são de fato ilimitados e autônomos, ou se ele tem que obedecer princípios dos direitos humanos, né, ou se de certa forma eles têm algum limite. Lembra dessa questão? E tem lá na bibliografia do Pedro Lenza. Eu quero que você discorra sobre isso também no seu caderno, tá, pessoal? A questão do poder, a questão da autonomia e ilimitação do poder constituinte originário, se de fato, né, eles são mesmo ilimitados e completamente autônomos, ou tem que obedecer princípios universais, direitos de justiça, ética, né, questões religiosas, enfim, né, discorra sobre isso também, tá? Deixa registrado no seu caderno como uma importante questão aí para o seu estudo também, tá bom? Discorra sobre o poder constituinte derivado, abordando as suas espécies e respectivas características, né? Tranquilo, né, pessoal? Tudo questãozinha tranquilo que nós já estudamos aí durante a aula. Discorra sobre o conceito e características do poder constituinte difuso, né? A mutação constitucional, lembra, pessoal? Né? Aqui também, bem tranquilo, discorra sobre o conceito e característica do poder constituinte supranacional. Aqui é a ideia, né, de uma constituição comunitária, né, pessoal? Lembra desse assunto aqui que nós vimos bastante também, né? Discorra sobre os efeitos decorrentes da promulgação de uma nova constituição, né? Isso aqui nós acabamos de estudar, né, pessoal? Quero que você fale da recepção, da repristinação, da inconstitucionalidade superveniente, tá? Tudo isso eu quero que você discorra no seu caderno, tá bom? E por fim, discorra sobre o poder constituinte e o direito adquirido, né? Sobre os 3 graus lá de retroatividade, você vai falar primeiro sobre os 3 graus, qual a posição do STF, se é possível o poder constituinte originário, né? A retroatividade máxima e média, tá? Coloca tudo isso aí na questão, tudo bem? Bom, pessoal, terminamos por aqui. Muito obrigado por ficar conosco até agora, tá?
Se você gostou da nossa aula, não deixe de avaliar lá na nossa plataforma do curso, na Hotmart, tá? Não se esqueça também do nosso programa de afiliados, se você também quer ganhar um dinheiro, né? Divulgando aí o nosso curso aí para os seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, tá? Se cadastra na Hotmart, pega lá seus links de afiliado e divulga aí nas suas redes sociais que você vai ganhar 50% por cada curso vendido, ok? Não deixe de nos seguir no Instagram também, EPP Concurso, ok? E pessoal, desejo muito boa sorte, até a próxima aula, fiquem com Deus, tchau!